Tudo bem? Tudo Então, bem. Renata Ferrara, minha amiga querida, né? De muitas histórias, advogada, profissional colaborativa também, advogada colaborativa, conselheira da OAB de São Paulo. Que bom, fiquei muito feliz, a gente conversou e a gente teve essa ideia, né, de trazer esse tema. Você trouxe esse tema enfim, você publicou junto com a Silvia Marzagão, né, nossa colega, advogada em São Paulo, um artigo no Estadão com esse nome. Eu botei direitinho? Filho não é, nunca foi e nunca será visita. Filho não é, nunca foi e jamais será a visita. A gente Então, usou, então mas eu não vou tem tirar. problema. Bom, tem problema, porque a Claro. palavra é A importante. palavra é muito É, importante, a gente vai falar sobre isso, é, né? é. Então, filho Ah, não é. nunca foi e jamais será a visita. Então, esse artigo foi publicado o quê? Semana passada? Foi, bom, a gente, considerando que Bom. o sábado ainda é essa semana, então foi na semana passada. Aham. E foi um artigo Tá. que eu e a Silvia tínhamos escrito já há algum tempo e acabou sendo publicado agora, que foi o timing perfeito também. No fim, o universo se organiza a nosso favor, a favor dos bons projetos, né? Com certeza. Pronto, fixei aí o comentário. Tá aí. Filho não é, nunca foi, jamais será visita. É, Então, esse artigo foi publicado no Estadão, foi replicado, né, no Migalhas e no IBDFAN. E isso. aí eu queria entender, queria que você falasse um pouco de como é que surgiu a ideia de fazer esse artigo, né? E a campanha da OAB de São Paulo, que a OAB de São Paulo criou uma campanha, né? Filho não é visita. O que veio primeiro? Uma coisa. Qual a relação dessas coisas? Me conta aí É, um pouco, conta acho pra que, gente. Olivia, primeiro quero te agradecer, porque admiro muito você, gosto muito de você, assisti o Chá das 5 durante toda a temporada anterior e agora Primeira retornando. temporada. É, e para mim é uma honra poder estar aqui falando de uma coisa que me entusiasma tanto, sobretudo num momento como esse, né? Num momento de tristeza, numa semana especialmente triste, a gente conseguir se entusiasmar com alguma coisa, esquecer um pouco das coisas tristes que a gente está vivendo e conseguir pensar no futuro, pensar na mudança que a gente quer, na transformação que a gente quer, é um privilégio. Então, estar aqui hoje é incrível. Não, E obrigada essa, por isso. Eu cheguei a pensar até em não fazer nada esse sábado. Tava assim, quando a gente conversou, realmente foi uma alegria, ai, que bom. um insight E, maravilhoso. não, o artigo, a campanha, tudo nasce junto, nasce de uma mesma semente, né? Que embora tenha nascido em mim, brotado em mim, tenho certeza que nasce também em muita gente ao mesmo tempo, né? Acho que muita gente pensa o que eu já pensei, o que eu penso agora, e na verdade tomou forma. Acho que é um acaso, aquele momento que faz as coisas acontecerem, né? Mas o que acontece? Eu trabalho com direito de família desde sempre. E dentro do direito de família, o tema que me agrada mais, que eu adoro, é o tema da proteção dos filhos na separação dos pais. E aí, sempre que eu falar separação aqui, estou falando do fim do relacionamento dos pais. E não importa como, se é divórcio, se não estava, não estou falando tecnicamente, estou falando no Isso. geral, né? E para a gente ser do fim do Do relacionamento fim do relacionamento. conjugal. Vamos Exatamente, combinar que né? é o conjugal, É. né? Então, como ficam os filhos nessas situações? Sempre me interessou muito. E acho que um pouco também pela minha história. Eu sou filha de pais separados, eu e minha irmã. Então, a gente viveu tudo isso que eu lido nos meus casos hoje. Essas coisas fizeram parte da minha vida de uma forma ou de outra. E dentro desse tema, me incomodava muito o uso da palavra visita. E esse incômodo ele começou a crescer. Começou a crescer a ponto, então, no começo de eu trocar, não usar nas minhas peças, não usar ao falar com as pessoas. E eu comecei a ficar tão incomodada que eu comecei a abordar as pessoas sobre isso. Então, se eu estava conversando com um advogado e o advogado falava um visita no meio da conversa, aquilo me gerava um incômodo tão grande que eu não via a hora de abrir uma brecha para poder falar para ele: olha, vamos usar convivência, porque veja só, a convivência expressa melhor. Isso foi crescendo até que eu comecei a fazer isso em audiência.
Então, assim, não vendo o termo de audiência, eu comecei a tateando e querendo dizer para as pessoas que, olha, não dá mais para usar esse termo. Era para mim um absurdo a gente continuar falando dessa forma, né? E aí, o ano passado, num evento da Comissão de Direito de Família da OAB, um congresso que a gente organizou, e me deu um insight. Eu estava abrindo uma mesa, apresentando um palestrante, e a palestra anterior tinha sido tão tocante, e eu falei sobre como é que a gente pode fazer a nossa parte, né? Então, como é que a gente pode, às vezes, não esperar do poder público, não esperar do Estado, não esperar do poder judiciário e olhar ao nosso redor e pensar o que que a gente pode fazer. E falei sobre isso, falei sobre esse meu, entre aspas, ativismo em prol da palavra convivência no dia a dia. Quando terminou esse congresso, me deu um insight ali, né? Naquele momento eu comecei a... Falei, gente, olha quantas pessoas tem aqui. E se essas pessoas pudessem fazer isso, e as pessoas a quem elas conscientizassem pudessem conscientizar outras, e que conscientizariam outras e outras e outras, e comecei a sentir como se fosse uma onda mesmo, que poderia mudar para sempre isso, né? Terminando o congresso, eu conversei com a Silvia Marzagão, que é uma amiga querida, uma advogada incrível, uma pessoa maravilhosa, e que se eu estava entusiasmada, ela ficou ultra entusiasmada, porque também é uma característica da Silvia, ela é muito contagiante, empolgante, entusiasmada, então a melhor pessoa para tocar projetos é ela, que não Pô, bom deixa saber. nada, não deixa nada morrer. A Silvia não deixa nada morrer. E aí ela falou, vamos apresentar para a comissão, vamos apresentar para o João Aguirre, que é o nosso presidente da comissão, para a Daniela Mucilo, para a Alê, e fizemos isso, apresentamos a ideia, a comissão acolheu, e aí ao longo desses meses, do mais ou menos agosto, setembro do ano passado até agora, a gente gestou essa ideia, pensou na arte, pensou nos caminhos, e aí nasceu a campanha. E durante essas ideias que a gente teve, é que nasceu o texto, né? E aí, coincidentemente, eles vieram juntos, mas nascem do mesmo lugar, vão para o mesmo lugar. E essa não é uma campanha nem minha, nem da OAB, nem da Silvia, ela é uma campanha de todos nós, né? E as pessoas, eu já ouço pessoas falando movimento, inclusive, né? Então, uma coisa que vai se tornar uma onda, né? É o que eu espero. Foi assim que nasceu, Olivia. Perfeito. É porque isso ressoa em muita gente, né? Assim, a Tânia fala isso, né? Que as ideias, os insights, eles são fruto do tempo, né? Fruto do nosso tempo. Então, isso aparece no dia a dia profissional e outras pessoas vão se identificando. Isso que você está falando, eu sempre senti muito também, né? Quando eu comecei a trabalhar com direito de família, as pessoas chegavam para a reunião, você vai explicando, né? Então, guarda, visita, alimentos, e as pessoas elas vão se contraindo, sabe? Vão se blocando, vão ficando quadradas, porque elas não se reconhecem nessas expressões, né? Não são expressões que falam ao coração, à humanidade, e é muito desconectado dos valores, né? Do que as pessoas vivem e do que elas desejam para si e para as suas famílias, para as suas relações com os filhos e tudo mais. Então, mudar, né, aproximar essas expressões do que se sente, do que se pratica, do que se vive, é muito importante para a gente ajudar essas famílias, né, em fase de transição, de redesenho, para poder aquilo que está se combinando, aquilo que está tenha sentido, né? Senão vira essa coisa do direito com expressões muito duras, né, e anacrônicas, né, que não, enfim, não traduzem, Você não sabe, transmitem o que se sente. Olivia, que a gente teve o lançamento, né, na quinta-feira, o evento da comissão da OAB, e nós tivemos conosco lá a Daniela Tepperman, que é uma psicanalista incrível, Eu que assisti. aceitou o nosso convite. E ela batizou também o movimento, a campanha, ela disse assim, visita não tem cabimento. Não tem cabimento, né? E eu acho muito legal, gostei dessa palavra cabimento, que me levou a outras reflexões que eu vou depois sugerir para o pessoal que está aqui com a gente. Isso faz as pessoas
a palavra, ela induz ideias, ela traz ideias, ela, consequentemente, induz comportamentos, induz atitudes. Então, Perfeito. isso tão importante, não é só ali entre os pais, né? Entre o pai e a mãe que ficam nessa questão de visita, mas também o próprio Poder Judiciário, né? Dos advogados de família. Quem nunca teve um problema? Não é nem uma questão de disputa, é uma questão de homologação de acordo mesmo. A gente conversou sobre isso outro dia, né? Quem nunca teve um problema porque encontrou um poder judiciário fora do seu tempo, né? Um poder judiciário que não consegue entender o compartilhamento do cuidado, que a função de cuidado, ela não está ligada ao gênero, ela não está ligada a se é homem, se é mulher, se é o pai ou se é a mãe, é uma função que pode ser exercida por ambos, né? E que hoje é exercida e precisa ser exercida até por conta do caminho que a sociedade seguiu. Não estou dizendo que nunca foi diferente. Foi. A gente está vivendo hoje um reflexo de um período que já passou. Aquele período em que a mãe ficava em casa, cuidava dos filhos, da família, e o pai saía para trabalhar. Não é que nós estamos negando a nossa história, mas a gente está reconhecendo que a história agora é outra. É outra situação. Eu Sim. posso dizer, minha irmã amada, Mariana e eu, nós somos exemplos vivos disso. Claro que o meu pai e a minha mãe são muito importantes, foram muito importantes, mas outras pessoas também exerceram, inclusive, essa função de cuidado, que não está adstrita à figura do pai e da mãe. Os Perfeito. meus avós, Perfeito. por exemplo, foram essenciais e são essenciais. Então, se a gente diminui a questão do cuidado ao gênero, como é que fica, por exemplo, E ao ao par par, né? parental, né? Sim. Puxa, a gente está vivendo a perda de uma pessoa incrível, Paulo Gustavo, que com seu marido tiveram 2 filhos. Se a gente pudesse dizer que o gênero masculino não pode cuidar, é absolutamente incompatível com a situação, com a situação de hoje, né? Mas veja só, Perfeito, perfeito. Você essas, falando. Vou anotar para não essa, esquecer. essas conversas, eu me empolgo, né, Olivia? Eu também. Esses temas, eles são tão profundos. E aí, eu tinha dificuldade, as pessoas não têm dificuldade para conversar sobre isso, né? A sociedade em geral. E aí isso tem a ver com a campanha também, né? Pensar assim, gente, como é que a gente pode querer conversar profundamente sobre parentalidade, sobre função parental, função de cuidado, se a gente não consegue nem imaginar que quando um casal se separa, o filho não vira visita de ninguém. O filho continua filho dos dois, continua precisando conviver com os dois. Então, e aí veio essa coisa, eu falei assim, gente, a gente precisa mudar a palavra, porque se a gente conseguir fazer as pessoas usarem um novo termo, reinventar essa percepção, a gente consegue internalizar essa igualdade e vai ficar mais fácil. A gente vai levar a conversa de parentalidade para um outro nível. Mas nesse momento, a nossa ideia, né, a campanha, o movimento, a gente quer um degrau, sabe? É um pequeno passo para subir uma grande escada. É só isso. As pessoas, mas para que mudar? Não muda, porque a visita, ela não dá para descrever a relação de um filho com um pai por esse termo visita. Perfeito. A Perfeito. visita é de vez em quando dá, né? Não, visita, a gente fala isso, né? Eu falo sempre isso para os meus clientes também, né? Você visita quem você tem cerimônia, né? Quem está internado, quem está preso, né? Pais e filhos, mães e filhos convivem, acordam, dormem, enfim, vivem nas conversas com a situações. Silvia, Olivia, a gente fala assim, a visita abre a geladeira da sua casa quando ela vai na sua casa? Não, ela não abre a geladeira da sua casa. Então, não dá para igualar uma coisa, não descreve mais, né? Não é mais uma situação Mas assim. isso que você falou, quer dizer, que até o Guilherme comentou, não é mera semântica, são são detalhes que fazem toda a diferença. É como se você fizesse assim, incluir, ajustar a expressão. É um mínimo ajuste no leme, mas que você muda o curso da coisa completamente, entendeu? Porque é Exatamente. isso. O que está no papel, o que, né, os casais quando se separam,
enfim, precisam internalizar e acreditar e viver. Começa com como que a gente nomeia o que a gente está fazendo, como que a gente nomeia as relações, e isso precisa de estar adequado, de traduzir, né, o mais possível, como a gente estava falando, o que se pretende, o que se sente, o que é, né, na verdade. Senão fica uma coisa assim mesmo, de visita que, enfim, Olha, que por exemplo, engessa. né? Quando você diz assim, olha, então o casal se separou e o filho vai morar com um e vai visitar o outro. Então, quando você diz isso, automaticamente você está dizendo que alguém é mais importante do que o outro alguém. E Perfeito. necessariamente as pessoas vão começar a disputar para ser o mais importante, né? Porque ninguém quer ser o menos importante. E é como se, pelo fato do casal, né, conjugal se separar, um deles tivesse que também diminuir a sua função de pai ou de mãe. E isso não é assim, não Função funciona parental. assim. Né? Continua a mesma coisa. Então, dentro desses tantos temas que tem tantas polêmicas, opiniões diferentes, tem mil, até a questão do cuidado, é uma matéria multidisciplinar, tem polêmica, tem discussão, sim, não estou dizendo que é tudo simples, fácil, mas essa palavra visita é uma unanimidade. Eu não consigo encontrar ninguém que me diga, nossa, mas que bobagem, eu gostava de falar visita, tem que ser visita. Então, puxa, a Bruna, que é minha sócia e que integra lá o nosso time dos sonhos, né, que são as pessoas que fazem a mágica acontecer lá no escritório, ela diz assim, o óbvio que precisa ser dito. Às vezes a coisa ela é tão importante, tão óbvia, que as pessoas acham que já está ok, Todo mundo subentendido, todo mundo sabe. sim. Mas a gente está num momento, e a gente fala isso no texto, né, Silvia e eu, a gente está num momento em que os óbvios precisam ser ditos. A gente tem que a todo momento reafirmar o óbvio, reafirmar o óbvio. Então é um momento de conscientizar a sociedade, de conscientizar as pessoas que podem ser agente de transformação com relação, né, a esse ponto específico. Você sabe, Olivia, queria propor um exercício, se você me permite, né? Eu pensando aqui para nossa live, eu me deparei com uma coisa que me causou um incômodo, queria ver como as pessoas se sentem em relação a isso, tá? Então, eu queria que as pessoas fechassem o olho um minutinho, rapidinho, e antes disso, quero dizer só uma coisa que a gente tem, eu preciso explicar um conceito, que é o poder familiar, né? Um poder-dever que cabe hoje ao pai e à mãe de fazer tudo que tem a ver com o filho, cuidar, tomar as decisões, decidir médico, decidir escola. Então, imagina que esse é o poder ali do pai e da mãe. E no passado, isso não era poder familiar, era pátrio poder, porque estava ligado à figura do pai, tá? Então, agora vocês sabendo o que é poder familiar, pátrio poder, podem partir para essa reflexão. Feche o olho um minutinho. Imaginem que você mora num lugar, num tempo, tá? Em que a lei diz assim: durante o casamento, compete o pátrio poder aos pais, exercendo o mando com o pai aos pais e o pai exerce com o auxílio da mulher. Divergindo os progenitores quanto ao exercício do pátrio poder, ou seja, se o pai e a mãe, durante o casamento, divergirem sobre alguma coisa que eles querem fazer para o filho, prevalecerá a decisão do pai, ressalvada à mãe o direito de recorrer ao juiz para a solução da divergência. Gente, como vocês se sentem imaginando que vocês vivem num lugar, num tempo em que a lei diz isso? Aí você abre o olho, eu digo para vocês, olha, bem-vindos, esse lugar é o Brasil, e o tempo era 1962, quando foi promulgado o Estatuto da Mulher Casada, que, pasmem, veio para melhorar a situação da mulher casada, que até então era considerada incapaz para uma série de atos, inclusive Nem CPF. exercer profissão, trabalho. Então, imagina o seguinte, eu provoquei esse exercício que para mim gera
que é a sensação de encabimento. Quando eu ouvi isso, quando eu li isso, eu falei, gente, esse tempo não cabe em mim. Eu não me encaixo nesse tempo, né? Uhum. E eu gostaria muito que as pessoas em breve, quando se deparassem na lei, porque tem na lei a palavra visita, quando elas se deparassem com isso, elas falam assim, gente, que absurdo, como pode isso? Como pode estar falando de visita? Então, Uhum. veja que esse é um movimento constante no direito, né? A É, lei vai se adaptando, né? eu acho que sim, quando a gente pensa, eu costumo falar isso, né, que antigamente, até 77, não era possível se divorciar no Brasil, você tem 43 anos, e a gente hoje ainda vê, enfim, pessoas indo, né, litigando para se divorciar, para discutir questões da parentalidade e tudo mais. Eu acredito que daqui a, sei lá, X anos, né, no futuro, nos próximos 43, as pessoas vão estranhar muito. Primeiro que as pessoas ainda entravam, ainda litigavam para se separar, para exercer um direito conquistado, né? Assim, e depois, acho que também expressões como essas, né, visita, e também vão soar muito estranho para gerações futuras, como quando você faz esse exercício da gente se transportar para o passado, né? E essa brincadeira, essa coisa de fazer esse exercício faz a gente se questionar e pensar no futuro que a gente quer, né? E pensar que tipo de relação e que tipo de parceria parental a gente tem proporcionado, estimulado para os nossos clientes, né? Nos processos de família, enfim, envolvendo conflitos, né, de natureza familiar, envolvendo filhos e tudo mais. E qual é o nosso papel de ajudar nessa transição? E começando pelas expressões e outras formas também, né? Porque a separação é isso, né? É um paradoxo, é o momento do desenlace conjugal e o momento do fortalecimento da parceria parental. Essa é perene, né? Então, ele é um momento que se dissolve e se consolida ao mesmo tempo naquela relação daquelas duas pessoas, né? Então, E é um desafio, sem e dúvida. a importância disso, né, Olivia, das pessoas reconhecerem também que no momento dessa separação, ou de pensarem sobre isso, é assim, é frustrante, dolorido, a gente não está no nosso melhor momento, né? Não. E como conseguir dar o melhor de si em relação à parentalidade, a construir, a reforçar esses laços num momento de tanta dor, tanto medo, tanta insegurança, incerteza, né? E buscando auxílio, né? Não é só o advogado quem vai Claro. te ajudar a resolver isso. E aí entram, né, as práticas colaborativas tão importantes, né, da formação desse time, de contar com a ajuda dos profissionais da saúde, de olhar para os filhos com cuidado, de entender o que essas crianças, adolescentes estão sentindo e como é que isso pode ser organizado de uma forma melhor, né? É tão importante, veja, né, como a gente falar da importância da mudança de uma palavra para as pessoas despertarem esse senso de igualdade, né? Como isso pode ajudar em todo esse processo que tem Sim. pela frente, Sim, né? sim, 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 sem dúvida. A gente ainda tá no processo, né? Engraçado desse desapego. Então, é claro que começa com a adequação das palavras, mas a mudança cultural ela leva um tempo. Está mudando até bem rápido em muitos É, aspectos, né? Mas essa coisa, né, de que a mulher é cuidadora e o pai, enfim, é o provedor, como isso é forte, né? Assim, minha mãe está até aqui, ela conta, porque meus pais se separaram também quando eu tinha 2 anos. E eu ia para casa do meu pai de 15 em 15 dias. Meu pai me buscava no sábado e me devolvia no domingo. Bem, aquela coisa bem clara, final dos anos 70, anos 80, era bem esse. Né? Meu pai não tinha uma participação no meu cotidiano, nem era uma coisa que eu esperava, porque não se usava não, aquilo, né? e antes, e assim, né, Olivia, dentro do casamento já era assim. Isso. Então, já era, já tinha esse formato, né? Então é bem a mudança. Minha mãe já trabalhava, mas os papéis eram muito complementares, né? É, A mulher, a mãe com a função de cuidado, o pai de provedor, então era uma coisa que, né?
a gente vai mudando, a mulher passa, a gente tem uma equiparação dos papéis, passa a ser também provedora, e o pai também cuidador, e a gente hoje tem esse outro cenário. Não, eu só ia falar porque essa história do visita, né? Minha mãe conta que às vezes, sei lá, devia ser uma criança de 7 anos, não sei, me corrija aí, mãe. Às vezes meu pai vinha para me buscar e ela ia lá para dentro, para a cozinha, fazer um café, alguma coisa, e eu ia atrás dela e falava, mãe, fica comigo na sala porque eu não tenho assunto com meu pai. E olha que meu pai virou, assim, meu grande amigo. Você conheceu meu pai. Sim, né? Mas sim. como que aquele ritmo, como que aquela organização e esse lugar da visita fez com que a Silvia falou, mas eu perdi, o comentário dela subiu, né? Fez com que a gente perdesse essa intimidade, essa coisa. Isso foi sendo construído depois, né? Com o tempo, na minha adolescência. Mas eu tinha esse vácuo, eu tinha falta de... Eu sentia pouca intimidade com meu pai. Né? Olivia, por exemplo, essa questão do cuidado, né? É recente isso. A gente vê, por exemplo, olha, hoje o filho não vai, que ele tá meio doentinho. Mas, puxa, não é importante que aquele com quem ele não mora possa cuidar dele? Porque Claro. nesse momento de fragilidade, de mais vulnerabilidade, em que a criança é cuidada, formam-se esses vínculos de Perfeito. segurança, confiança, afeto. Claro. É muito importante. É tão curioso isso e é recente, né? E comigo, assim, eu me lembro, os meus pais se separaram, eu tinha 4 anos, a minha irmã 2, e tem uma história para mim que ficou marcante, que era minha mãe reclamando que o meu pai nos devolveu depois de férias, e minha irmã tinha uma bolha de sol no nariz, uma bolha enorme, que como pai não sabe cuidar, não sabe... E assim, as pessoas aprendem. Isso também eu acho que essa mudança que a gente está no nosso dia a dia falando para além da separação, né? Ela acaba trazendo uma mudança para dentro da organização da família também. Sim. Porque hoje em dia, com a pandemia, isso a gente viu bastante, assim, ainda existe uma sobrecarga muito grande das mulheres com relação ao cuidado dos filhos, né? Então, quando o casal se separa, a gente tem muitas pessoas, vou falar aqui pais, porque é o que acontece na maior parte das vezes, mas não necessariamente sejam os pais, que aí tem um espaço para ocupar e que aí se preocupam em exercer essa função, mas antes não exerciam e que se contentavam com o fato de estar no dia a dia presente, mas não se responsabilizavam. Então, se precisa fazer uma mamadeira, não sabe onde faz, se precisa esquentar alguma coisa, não sabe. Não estou dizendo todos, gente, mas tem muita situação assim. Tem muitas mães que durante a pandemia se viram sobrecarregadas, casadas, em casa, com pai, mas o pai está trabalhando, olha, eu estou num colo, não posso, o bebê está chorando, atende você. Mas a mulher hoje também está no seu colo, também está na sua reunião. Então, também esse cuidado precisa ser dividido também dentro do relacionamento, do casamento, né? Então, eu acho que a campanha, claro, a gente está falando, o filho não é visita nem para o pai, nem para a mãe, a relação dos filhos pós-separação com seus genitores não tem nada a ver com visita e não tem nada a ver com o gênero de cada um, de outro. Mas ela traz a reflexão para dentro das famílias. Né? Quer dizer, como é que divisão de cuidado nós estamos fazendo aqui na nossa família? Sem dúvida. E o que você está falando é muito importante, Rê, porque assim, eu vejo o momento da separação, a gente tende a achar que são momentos estanques, né? Assim, o casamento é uma coisa, a hora da separação é outra, e na verdade existe um contínuo, né? E como a gente exerce esses papéis no casamento tem muito a ver também com como eles vão se dar no momento da separação. Então, se você tem uma parceria sólida, né, ali de compartilhamento de cuidados, ela acontece mais naturalmente no momento de separação. Né? Não assim, poxa, eu sempre assumi sozinho ou sozinho, e agora ele vai. Eu primeiro não tenho a confiança, porque não vai saber fazer, enfim, e você acaba refletindo essa dinâmica
num momento muito mais difícil do relacionamento, que é onde acabou a parceria conjugal, né? E eles têm que construir uma parentalidade sadia, né? E aí, né, compartilhando cuidados e eliminando essa aura de visita, essa aura de estar alheio, né? A esse papel mais central na vida dos filhos, né? Então, isso reflete muito da dinâmica em muitas, né? Não estou dizendo que sempre, mas em muitas situações do que já acontecia durante o casamento, né? Alguém está falando que tem a ver com o mito da maternidade, A mesmo na Lúcia, véspera do Dia das Mães. Mas aí esse é um tema perfeito. que é das polêmicas que eu quero fugir, Fugir? né? Quero Ah, fugir das polêmicas, porque a gente está falando aqui en passant, mas assim, é, a campanha em si, ela não, a gente não quer é, deixar que a questão da mudança da palavra se perca no meio das outras questões que surgem. Como a gente, entendi. é impossível a gente conversar sobre isso e não enveredar para a função de cuidado, Uhum. para o exercício da função de cuidado, para Questão o do gênero. mito da maternidade, Uhum. tudo isso que são questões super profundas e que têm suas polêmicas, seus dilemas, né? Uhum. A gente quer nessa campanha e nesse movimento e com o texto que a Silvia escreveu, que eu escrevi com ela, é simplesmente pedir para as pessoas no seu dia a dia, com o seu vocabulário, que elas é, procurem substituir esse termo, Perfeito. abandonem por um termo. Por quê? Porque no momento em que as pessoas estiverem falando isso com naturalidade, o exercício da parentalidade, independentemente do gênero, ele é mais natural. E aí a gente tem um ambiente menos hostil para lidar Perfeito. com pilares tão calcados na nossa sociedade, né? E quando a Olivia me convidou para fazer a live, e era a véspera do Dia das Mães, confesso que falei, dá um frio na barriga, né? Falar sobre isso, assim, as mães podem se sentir ofendidas, atacadas. Mas logo depois eu pensei o seguinte: a campanha não tem nada, a campanha e o movimento, ele é da perspectiva do filho, né? Perfeito. Tanto que não é pai não é visita, mãe não é visita, é filho não é visita. Para um, Perfeito. para outro, para nenhum dos dois. É a perspectiva do filho que a gente precisa resgatar num momento como esse, né? E Perfeito. eu acho que falta às vezes para as pessoas no momento do desenlace conseguirem olhar sob a perspectiva do filho, porque elas estão tão imersas nas suas dores, nas suas questões, com razão também, gente, não é uma crítica, mas Não, a gente precisa se reconhecer nisso para conseguir tentar pensar e tentar fazer diferente, né? exato. É Exato. empolgante, né? Não, é muito. E eu acho que acho que você tem toda a razão de não entrar, não querer entrar nessas polêmicas. Eu acho que a proposta é começar né, nesse detalhe que é mudar essa expressão. A Silvia chamou a atenção aqui. Acho que sim, advogados precisam mudar, né, assim, das visitas, do regime de visitação. Olha que coisa horrorosa, meu Deus, sabe? Assim que então Não, começar a colocar o que realmente é, então, da rotina de convivência parental, né? Adequar essas expressões, os juízes, os promotores, todo mundo, nas sentenças, nas promoções, né? Olá, colocar o que é. E aí, assim, a gente vai amaciando, né? Vai trazendo de novo, né? Criando apontando para o que é e para o que se deseja preservar, né? Que são essas relações que não tem nada de visita e nada de estar alijado Olivia, aqui. Oi. pegando essa linha que a Silvia trouxe, que você mencionou, é assim, o advogado, a advogada, tem uma responsabilidade enorme mesmo, né? Porque, como você falou no grupo que a gente teve, é aquele que primeiro recebe a pessoa. Então, toda palavra que você disser vai bater naquela pessoa de um jeito. Então, se você usar no seu dia a dia a palavra visita, você está trazendo toda essa carga para essa pessoa que pode ser uma folha em branco nessa situação, né? Exatamente. Então, o advogado, mesmo aquele que não trabalha com
com direito de família. Às vezes um cliente pergunta alguma coisa, você tasca lá, fala visita, pronto, já começou a criar na mente da pessoa Claro, uma ideia, né? Eu acho que é uma luta realmente, um isso. esforço de todos e de assumir a responsabilidade. E os advogados, se conseguirem se sentir, né? Assim, eu preciso conseguir me sentir capaz de ser o agente dessa mudança. Porque Uhum, no momento em que eu consigo fazer isso, consigo cuidar para falar melhor com o meu cliente, consigo cuidar para conversar com juízes, para conversar com o promotor, para numa claro. revisão de um termo de audiência, fazer esse pedido, fazer essa indicação, e com isso a gente vai mudando o próprio judiciário. Né? Uhum, Os uhum, advogados têm uhum, essa uhum, força, tem uhum. a Ordem dos Advogados, enfim, uma instituição incrível, com um papel social, institucional tão importante, não é? Uhum, uhum. Não, é isso mesmo, não tem que esperar uma autorização, entendeu? Para usar a lei, mudou agora. Não, incorpora isso, vai adiante. E assim, a gente está falando de filho, de visita, mas a gente teria outros exemplos aqui Sim, para dar também, né? Eu, sim. quando vejo você vê algumas petições, alguns acordos, às vezes, assim, que é um negócio horrível, porque, né, cônjuge varão, né, próprio guarda, né, a questão da guarda, enfim, o que que é isso? Próprio menor, Posse e né? guarda de A Silvia filho fala, do gosta do menor. criança adolescente, gente, que menor, Por que não né? usar o nome das pessoas? Por que não falar os Sim, acordantes? A Maria, o Pedro, a Joana, o pai, a mãe, que seja, sabe? Humanizar. A gente precisa humanizar essas expressões, a gente precisa humanizar o vocabulário do direito, tá? Que já é muito distante das pessoas e a gente tende a é. acabar, né, vir uma coisa completamente louca, né, assim, né, anacrônica. E, e a Silvia está falando uma Deixa coisa eu ler um aqui pouco também. incrível, que é assim, gente, não precisa esperar o próximo caso para começar a pôr em Lógico, prática isso. Começa já, na próxima hoje, petição que for escrever, convivência. segunda-feira, agora. Quando tiver num telefonema com um colega e aí ele falar visita, não vamos criticar, porque a pessoa é uma questão de não consciência. Tendo uma brecha, assim, olha, eu posso te dar uma sugestão? Você se importa posso te fazer um pedido? Vamos usar o termo convivência? Porque expressa melhor. Ou perguntar, por que você usa visita? Por que você se refere à relação do pai com os filhos ou da mãe com os filhos como visita? As pessoas não sabem explicar. Elas usam porque elas não ouviram e porque está no código, o código que Ah, né, a gente vê que tem. Então, é assim, e conversando com os clientes, quando a gente fala de convivência, você sente um alívio, assim, tipo, ai, sim, graças a Deus, é exatamente isso que eu sinto, ufa, sabe, assim, sim. é muito. Ah, A Fernanda está comentando aqui, o próprio termo partes já incomoda muita gente. Eu me lembro que uma vez, eu numa audiência, a juíza estava, não, porque a parte isso, a parte aquilo, minha cliente virou, cochichou no meu e falou assim, Olivia, estou me sentindo um joelho, cara. Eu sou um inteiro, eu não sou uma parte. Eu morri de rir, né? Porque é isso. Parte, não sei o que parte, né? Muita gente já se incomoda com isso. Autor e réu, então, quem é ré? Sou réu. Assim, a pessoa fica sem sono de imaginar. Para a gente que está ali no dia a dia, sabe que é só o lugar que ela ocupa ali na dinâmica do processo. Mas para uma pessoa que se vê ré numa ação, é muito duro, sabe? Então, assim, é difícil. A gente não pode perder essa sensibilidade, a força dessas expressões, o que elas, na carga que elas têm, enfim, sim. para as pessoas. Deixa eu ver aqui, E acho que tem mais a perguntas. nossa ideia, Olivia, é realmente que isso tome uma proporção enorme e, ao longo do tempo, realizar bate-papos, eventos, workshops, para conversar sobre isso, lançar uma publicação. Quem sabe, Silvia, pode tomar nota dessa que você vai amar. Quem sabe isso que vai incorporar, a gente tem certeza, vai incorporar nas pessoas de uma tal forma, mudar o senso social sobre isso, o sentimento das pessoas sobre isso, que a gente não consegue, inclusive, tirar da lei essa palavra. E se o Código Civil, onde fala visita, passasse a ter convivência? Uhum. Porque tem momentos na lei em que há convivência, tem momentos em que há visita, e você percebe que essa atualização ela veio
junto com a lei da guarda compartilhada. Então, nos trechos que foram mexidos, ele foi atualizado. Mas, puxa, se a gente está mostrando que a sociedade é importante atualizar o seu pensamento e o seu sentimento. No momento em que todos estiverem nessa mesma vibe, a gente pode mudar a lei, a gente pode tirar esse termo tão ultrapassado da lei. É o nosso tempo que está fazendo isso, é a nossa geração que está fazendo isso. Então, pensa que bacana, né? Que oportunidade a gente tem de construir, de mudar, de transformar. Né? Jordano está falando aqui o desafio de colocar especialistas em direito de família para dialogar com especialistas em direitos da criança. Eles falam dos mesmos institutos, mas não se entendem. É impressionante isso, né? Assim, eu acho impressionante a falta de interlocução com outras áreas do direito e do conhecimento também, né? Assim, por isso a abordagem multidisciplinar. Silvia, projeto de lei em 3, 2, 1, tá vendo? Estou falando que ela é a realizadora, né? Sim, sim. Gente. Eu queria só chamar a atenção para isso, para a abordagem colaborativa do divórcio, né, de todos os métodos. Claro que a gente fala da adequação e cada família, né, cada situação demanda um desenho diferente, mas é a abordagem, por ser uma abordagem não adversarial e multidisciplinar, né, a que melhor cuida das crianças, na linha do que o Jordano está falando, né, porque você pode trabalhar com profissionais de saúde, com psicólogos, que vão ter uma escuta apurada da necessidade dos filhos, que pode variar muito, né, de um filho para o outro, dependendo da idade dos filhos e do desafio, para enriquecer o processo decisório dos pais. Né? Não é para que os filhos tomem nenhum tipo de decisão, mas para esse profissional neutro, que vai ter essa escuta apurada, cuidadosa do momento dos filhos, né, das necessidades dos filhos, e vai trazer isso em tempo real, no momento em que os pais estão combinando a dinâmica da separação, como é que vai ser a rotina de convivência, né, a manutenção financeira, muito melhor do que os alimentos, a responsabilidade compartilhada por esses filhos, muito melhor do que a guarda, a posse e guarda. Então, tem uma série de expressões que precisam, né, de serem revisitadas aí, mas eu só queria chamar a atenção para isso, para o divórcio colaborativo, deixar isso aqui registrado, que é o método, né, que cuida melhor das crianças. Não trabalho com laudo, você não vai trabalhar com um laudo conclusivo, né, que cristaliza um momento ali, uma leitura, mas que vai trazer em tempo real, na interlocução com os pais, com os advogados, a necessidade desses filhos. Então, é o que me encanta, acima de tudo, na prática colaborativa, sabe? Porque, assim como você, eu sou uma advogada de família que gosta de falar de parentalidade, né, desse desafio da coparentalidade pós-separação. Eu venho de uma experiência positiva, apesar de não ter tido intimidade com meu pai durante alguns anos, né? Mas de não estar no meio de um fogo cruzado, de uma briga, de um litígio, né? Então, sei que é possível, né? Uma coparentalidade saudável pós-divórcio, pós-separação. Então, e quanto enfim, isso é importante, demais, né? Quanto isso impacta na vida das pessoas, das crianças, dos adolescentes, impactam. Eu ouvi no tribunal outro dia uma coisa que me marcou profundamente negativamente, né? De uma desembargadora dizendo: no futuro, como será, que cidadão será essa criança, uma disputa dos pais, né? Uma questão muito, muito beligerante. E aí ela disse: mas isso não é problema nosso. Como assim? Isso está além do que a gente pode alcançar, que é um equívoco. Enquanto as pessoas acharem que isso não é problema de si, que isso não é problema meu, isso não é meu filho, eu sou só uma juíza aqui, eu sou só uma advogada, eu sou só uma promotora. Enquanto a gente não entender que o impacto dessas decisões, da forma de pensar, a função de cuidado, isso impacta na vida das pessoas, consequentemente impacta na sociedade, consequentemente impacta em você sim, impacta no mundo que você quer, a gente vai dar um passo para frente para dar 2 para trás, né? Então, ou dar 2 para trás para dar 1 para frente, né? Porque eu sou péssima com os bom, entendemos. Né? Mas assim,
é relevante demais, né? Então, nossa, tudo isso, as pessoas podem estar pensando, isso é complexo demais. Meu Deus do céu. Isso é muito, muito complexo. Então, vamos começar mudando a palavra. Vamos começar pelo fácil. É isso que a nossa campanha propõe. Muda a palavra, que com o passar do tempo tudo vai ficar mais fácil. Vamos começar do começo, né? Vamos começar assim do detalhe, vamos as próximas 24 horas, né? Vamos devagar, um passo de cada vez. E eu tenho certeza que essas questões, né, assim, aparentemente mais desafiadoras vão acabar assentando e encontrando também, né, o seu caminho. Porque eu acho que você falou muita coisa importante, eu até já anotei, já passou, né, quando você falou, não queria deixar de falar isso, né, assim, você falou do Paulo Gustavo, dos pais cuidando dos bebês e tal, e como às vezes eu vejo uma dificuldade de conseguir emplacar acordo, né, assim, ou mesmo, enfim, quando o casal está se separando com um bebê, sabe, assim, de partir às vezes do próprio judiciário, assim, dizer que não, o bebê está dando um retorno aí. Sim, pronto. Eu só estou trocando o fone. De que o bebê, né, assim, não pode ser cuidado pelo pai. Claro, estou falando de, né, tem a questão da amamentação e tudo, mas, enfim, não quero entrar nessas polêmicas, mas a gente tem que redefinir muita coisa. E Olivia, não pode ser de repente cuidado dentro daquele desenho quando a gente pensa, não posso levar para minha casa e ficar 24 horas porque eu tenho que amamentar. Muito bem, mas a gente pode arrumar uma forma de cuidar. Existe uma forma, a gente precisa pensar fora da caixa. E isso que você falou também, né, dos filhos não são problema só do par, né, parental, né? Eles também, né, se a gente se preocupasse mais com os filhos uns dos outros, se a gente tivesse muito mais essa noção, né, de que os filhos são da família, da rede, que a gente está se olhando, e que como que em algumas sociedades, algumas tribos, isso é muito mais sentido, né? Aqui não, aqui é assim, né? Meu filho, eu não tenho nada com isso, não vou me envolver, não vou lá falar, e eu acho isso muito, muito ruim, sabe? Muito nocivo mesmo para o desenvolvimento que você falou, né, Vika? Acaba que a gente está dando enfim, né, assim, uma força exagerada e insidiosa, eu acho, para certos... E eu tenho ouvido muito, tenho escutado muitos psicanalistas, né, que dizem que para formar a psique de um ser, ele precisa ter contato, ser cuidado, ter referências de todas essas pessoas que são importantes para ele, né? Então, imaginar que uma criança que é cuidada só pela mãe ou só pelo pai, que ela teve negada a oportunidade de ter as experiências que ela precisa para ter um saudável desenvolvimento psíquico. É tão profundo isso, não é? Muito. Não sei, é incrível. E o tempo voa, tá vendo? O nosso tempo já está voando, a gente já está a 9 minutos de terminar. Voa Você mesmo, vê, né? O tempo está em tudo, tá para tudo. E eu tenho pensado muito nisso, né? Usar bem o tempo. Acho que nesse momento que a gente está vivendo, ninguém sabe quanto tempo tem. Então, é melhor usar bem o tempo, fazer o bem, cuidar de quem está perto de você, cuidar dos outros, se dedicar. Cuidar também, precaver, né? Gente, meu avô outro dia, né, viu as pessoas nos bares, ele falou, uma falta de educação, acho que vocês viram no meu story. Assim, gente, vamos nos cuidar, vamos, pegando o gancho da nossa campanha aí, né, que a gente está falando da função de cuidado, vamos nos cuidar todos, né? Perfeito. E Olivia, já que a gente está caminhando aqui, né, para o fim, queria pedir para as pessoas, peguem o card, o banner da campanha. Quem não tem, escreve, a gente compartilha. Compartilhe nas suas redes. Use a hashtag Filho Não Visita. Fale para os seus amigos. Fale no seu escritório. Fale com as pessoas que você conhece. Não precisa ser advogado. Isso é de todo mundo. É para todo mundo, né? Com certeza. Acredite nisso, né? Acredite que você não é visitante, né? Ou que o outro não é visitante, né? Eu acho que isso é muito importante, muito importante.
É curioso você falar isso, a gente está falando disso na véspera do Dia das Mães, né? E o pai, que geralmente fica nesse lugar do visitante, e de ter te dado esse ligeiro desconforto, de frio na barriga, que palavra que você usou. Eu me lembro quando a primeira lei de guarda compartilhada foi publicada, eu fui com a minha sócia na época dar uma palestra no Dia da Mulher, um evento sobre guarda compartilhada, e a gente teve esse mesmo frio na barriga. Nossa, a gente está vindo falar de guarda compartilhada num evento para mulheres. E aí, como é que vai ser isso? Porque a gente tem muito arraigado, né? Muito introjectada essa ideia de que isso vem para subtrair algo da mãe, né? Desse lugar, da mulher. E é justamente o contrário, né? Tanto a gente acomodar essas expressões para, né, para torná-las mais adequadas, quanto para esse compartilhamento do cuidado, é alguma coisa que vem a favor. Então, mas é que a gente só para fazer a gente se trai, porque olha como está na gente também, sim, sabe? A gente teve o friozinho na barriga. Esse que você falou, eu tive lá em 2008, entendeu? Ou não, 2009, 2008, quando eu fui fazer esse evento. Então, para a gente tomar consciência também do quanto isso está na gente e quanto a gente acaba reproduzindo isso sem se dar conta, sabe? E aí, para todo mundo, sabe? Quem se sente visitante, quem acha que o outro é visitante, nós, advogados, etc. Quem acha que a responsabilidade é só sua, que não, que puxa, estou sobrecarregada. Pede ajuda, a responsabilidade é do outro também. Né? Quantas pessoas tiveram que se deparar com telefonemas durante a pandemia? Olha, não vou pegar as crianças, não, tá? Porque tem a pandemia. Falo, não, mas peraí. Parceria parental é tudo que se quer. Não é? É tudo que se quer. Exatamente. Então vamos botar isso em prática com ação, com as palavras, nomeando corretamente o que está se fazendo, o que está se praticando, o que está se intencionando, né? E é isso, vamos cuidar e vamos amar, como, né, a gente fazer a homenagem aí para o Paulo Gustavo, que, né, mexeu com todos nós, com ação, fazendo, sendo a mudança que a gente quer ver, né? Colocando isso já em prática. Não tem uma autorização, não tem que promulgar nada, é simplesmente começar a fazer e ser isso, né? Exatamente. Muito bom, Rê. Vamos ser a mudança, né? Vamos ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Isso tem que ser mais do que uma frase bonita para postar na rede social. Isso tem que fazer parte do teu dia a dia. Isso tem que fazer parte daquilo que você acredita, do que você vive, né? Eu, no meu dia a dia, vou mandar um abraço enorme, um beijo para Maria, que trabalha comigo aqui na minha casa e que conversa tanto comigo sobre esse tema da campanha. Todo dia, praticamente, quando a gente estava junto, a gente falava sobre isso, né? Sobre, porque ela me ouve falar, então, assim, gente, que delícia você trocar ideia com as pessoas, né? E que importância tem essas pessoas, a nossa família, nossos amigos. Não é porque um casal, né, chegou ao fim do relacionamento que o filho tem que perder essa possibilidade, ele tem que ser mais para alguém e menos para outro. Né? Eu vejo tudo isso quando eu penso na campanha, quando eu penso na palavra, eu fico pensando que, quem sabe, as próximas gerações vão encontrar mesmo um ambiente, um mundo menos hostil, para que elas possam ser cuidadas por pai, por mãe, pelas suas famílias, por quem está no entorno, né? Para que isso possa criar um mundo melhor mais para frente. Né? Perfeito. Perfeito. Acho que a gente pode concluir, então, com essa sua fala. E você fez uma postagem muito bonita, né? Convidando o pessoal no seu Instagram para estar aqui. Falei, vamos pensar e vamos sonhar junto. Então, acho que esse que é o objetivo da ideia, da campanha, do nosso encontro, do Chá das 5, do nosso trabalho, né? Tudo que a gente faz, exatamente, tudo que a gente quer simbolizar aqui, inspirar as pessoas, né? É que a gente está no momento de pensar, de sonhar e de desenhar o futuro que a gente quer, um futuro desejável para o direito, para as famílias, para o nosso estilo de vida, para tudo, né? Então, que bom. Acabei de ver tá a Teca aqui palpitando, ela não me aguenta mais ouvir falar disso também. Minha alma gêmea, meu amor. Que bom. Obrigada. Que bom. Um beijo, Rê. Obrigada a você, tá? Obrigada.
Um Obrigada, beijo. pessoal. Parabéns pelo artigo e pela campanha. Vou botar o artigo lá no meu perfil, Ok. tá? E também para a gente compartilhar com quem quiser, manda no direct meu, ou da Renata, ou da Sim, Silvia, que a gente sim. manda o artigo, manda a arte, enfim, vamos tocar essa ideia. Vamos Parabéns, sim. viu? Bom sábado. Tchau, Bom tchau. sábado. Saudades. Tchau, tchau.